Você não sabe muito bem como iniciar a introdução da sua redação, como fazer a primeira frase da introdução da sua redação? Pois bem, eu resolvi gravar esse vídeo para te mostrar as formas apresentadas nesse documento aqui, ó, que é a cartilha do participante do Enem que foi publicada no ano de 22, tá? Eu vou mostrar as redações que estão publicadas nesse documento e analisar as primeiras frases das redações, mostrando para você quais foram as estratégias que os autores utilizaram. Tá? Esse documento é de domínio público, então vamos lá. Aqui já, então, se você quiser baixar o documento, você pode procurar a cartilha do participante, Enem 2022, facilmente você encontra na internet, tá bem? Lá na página 29 do documento, nós temos, né, numa primeira frase aqui, ó, veja lá, para filósofo estadunidense tal, o conceito de justiça social funde-se em duas frentes, sendo uma delas a do reconhecimento referente à existência e à visibilidade de um determinado grupo ou indivíduo perante o poder público e a sociedade. Então, o que o Pedro faz aqui? Ele apresenta um repertório, no caso aqui, típico da filosofia, né? Na próxima redação, da página 31, aqui, Gabriel Borges, ele também apresenta um repertório, não é? No caso aqui, do cientista político chamado Norberto Bobbio. Vê que a estratégia é basicamente a mesma. Não é? Ele traz o pensador, não é? No caso Norberto Bobbio, e faz um pequeno resumo do que interessa ali. Tá bem? Olha lá, vamos voltar na anterior para você dar uma olhada aqui. Ó. O Pedro traz a pensadora, faz um resumo do que interessa. Tá? E eu marco aqui, nas outras frases, a evidência do elemento coesivo com a frase anterior. Né? Nesse viés, no entanto, tendo isso em vista. Toma sempre cuidado, né? Nesse viés é no viés dessa pensadora aqui. Né? Então, se você ler aqui, ó, nesse viés, a fim do efetivo asseguramento da cidadania de seus indivíduos, o corpo estatal exige a materialização do existir de seus cidadãos mediante documentos oficiais. Né? Então, em qual viés? No viés do conceito de justiça que se funde em duas frentes: o reconhecimento referente à existência e à visibilidade de um determinado grupo ou indivíduo perante o setor público e a sociedade. Né? Então, está aqui, né, nesse viés aqui. Né? Esse viés retoma essa ideia aqui, todinha. Tá certo? Só aqui. Não vai ficar pensando que é. Não, assim, pera lá. Não vai ficar ali. Não é, eu vou começar com nesse viés e vai estar tudo certo. Não, esse nesse viés retoma esse elemento todo aqui. Certo? Pois bem. Depois, no entanto, né, que traz uma ideia de adversidade e o tendo isso em vista. Mas vamos voltar lá para as estratégias. Né? Página 31, de novo, né, essa estratégia de trazer um pensador e o que interessa desse pensador, né, e os elementos coesivos aqui para as próximas frases, sempre ligando o conteúdo entre elas. Tá? Então, para que o mecanismo democrático funcione, então, que mecanismo democrático? É esse daqui. A democracia é um processo que tem em seu cerne o objetivo de garantia, que seria de garantir, né, a representatividade política de todas as pessoas. Né? E aí, para que o mecanismo democrático, ou seja, para que a democracia funcione, então é fundamental pedir proró. Aí vem contudo, e aí quando eu leio esse contudo aqui, eu já sei que daqui para frente eu vou ter uma relação de adversidade com o que foi dito anteriormente. Logo, e eu sei que daqui para frente eu vou ter uma relação de conclusão
com o que está sendo dito até então, certo? Depois, na redação seguinte, fica na página 33, e a estratégia muda um pouco, né? O que Emanuele faz? Emanuele apresenta um fato histórico. A cidadania, no contexto relativo à Grécia Antiga, era restrita aos homens aristocratas maiores de 21 anos que participassem do sistema político de democracia direta no período. E aí depois ela compara esse passado com o presente. Diferentemente dessa conjuntura, a Carta Magna do Estado brasileiro, vigente na contemporaneidade, e ela segue, né? E aí, nesse contexto, introduz qual contexto? Esse daqui, de conceder o título de cidadão aos indivíduos nascidos em território nacional, de modo que a oficialização dessa condição está atrelada ao registro formal de nascimento, né? Então, de novo, né, não basta a gente decorar elementos coesivos para colocar na nossa introdução, introduzindo as frases da nossa introdução. É preciso que eles estabeleçam relação coerente entre os termos que eles estão unindo, tá? Seja por uma coesão referencial, que nós temos aqui no primeiro caso, ou uma coesão sequencial, também chamada, né, esse elemento também chamado de operador argumentativo, tá? Nesse caso aqui, não é um operador argumentativo, também é um elemento de coesão referencial, né? Tá retomando esse contexto todo aqui. Ok. Na redação seguinte, da página 35, a estratégia já é conhecida por nós, que é a apresentação de um produto cultural. Só que no caso aqui, esse produto cultural, esse repertório, é ligado às artes plásticas, né? O que Giovanna faz? Giovanna traz para a gente a obra Os Retirantes, né? Em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhares de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. Então veja, apresenta o repertório e resume o que interessa dele para o tema, certo? E aí depois a crítica de Portinari continua válida nos dias atuais. Então veja, a crítica de Portinari retomando, né, o elemento anterior. Com base nesse viés, retomando, né, aí que viés é esse? Esse viés aqui, né, do alto índice, né, de brasileiros que não possuem registro civil, né, fator que inviabiliza, estou ruim de pronúncia hoje, né, esses brasileiros. Tá bem? Ok. Depois nós vamos para a redação seguinte. Estratégia que Fernanda usa também já é conhecida por nós. Na primeira frase, ela apresenta um repertório para a gente, no caso aqui do campo da ficção, da literatura, né? Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Ela retoma, né? Na trama, né? Retomando Vidas Secas, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamado apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Aí depois, ao sair da ficção, né, que ela transita então agora para falar diretamente do tema, mas veja, né, o repertório escolhido aí, ele de fato está bem ligado com o tema, né? E aí o que ela faz? Ela deixa bem clara a ligação entre o repertório e o tema, como em todas as outras redações que nós vimos, né, que apresentaram o repertório. Tá? De qualquer maneira, o elemento de coesão aí, ao sair da ficção e depois a partir desse contexto, né? De qual contexto? Né? Esse aqui, ó. A problemática apresentada ainda percorre a atualidade.
a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Tá legal? Então, sempre percebendo, né? Qual a primeira frase da introdução, que estratégia está sendo usada na primeira frase, e depois os elementos, né, de coesão textual dentro dessa introdução, né, e como que essa introdução já vai apresentando para o desenvolvimento. Isso a gente vai discutir, conversar em outros vídeos. Tá? A próxima redação é aquela que tem a introdução mais coringa e do tipo que, de fato, eu gosto menos. Mas veja, tem nota 1000. E essa redação tem nota 1000. Ali se consegue nota máxima, né, e a redação está lá, né, publicada pelo INEP no ano de 2022. Mas vamos lá. Ela começa: a Constituição Federal, promulgada em 88, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos cidadãos. Né? Veja que essa frase ela cabe em praticamente todos os temas, né, que tiverem ali relacionados a alguma falta, a alguma dificuldade, a alguma coisa que não está sendo garantida para os brasileiros. Né? E aí ela tem uma maquiagem, né, de, olha, eu conheço da Constituição, né? Ela é promulgada em 88, né? Ela foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Eu talvez não colocasse, aí tem um ranço meu aí, né? Mas eu não colocaria, ela foi esboçada, né? Ela foi escrita, né? Teve uma Assembleia Constituinte, teve uma ampla discussão, né, a respeito da Constituição, enfim, mas aí tem esse meu ranço aí, a gente precisa descontar também. Entretanto, tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas. Né? Aqui também não gosto muito, né, uma teoria, né? A Constituição Federal não é uma teoria, né, que não tem sido vista em metodologias práticas. Isso aqui é um bom exemplo de que as redações não tão bem cuidadas, né, mas sem grandes problemas, também recebem notas bem altas. Né? De qualquer maneira, ó, temos aqui um entretanto, né? Aqui. Né? O entretanto, que é um operador argumentativo, e eu sei, daqui para frente vem algo diferente do que estava sendo dito anteriormente. Quer dizer, daqui para frente vai aparecer que, olha, esses direitos básicos para todos os cidadãos não existem. Né? E, de fato, promete e cumpre. Né? E aí vem, uma vez que ainda há falta de registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir acesso à cidadania no Brasil, que gera a invisibilidade social. Né? Então, trouxe aqui um repertório, no caso aqui a Constituição Federal, ligou diretamente com o tema, né? Tá bem clara a ligação com o tema aqui, e aí depois tal invisibilidade provoca inúmeras chagas. Mais um elemento de coesão aqui textual, certo? Sempre as frases começadas, né, introduzidas com elementos de coesão textual. E agora a última redação da série, a redação da Mariana, né, que também trabalha com uma estratégia conhecida por nós, que é a apresentação de um produto cultural, a evidência de um repertório, no caso aqui agora do campo da sociologia. Né? Ela apresenta esse repertório, resume o que interessa, olha lá. Sob a perspectiva sociológica de Gessé de Souza, o Brasil é majoritariamente formado por subcidadãos, visto que uma ampla parcela da população não usufrui plenamente de seus direitos. Ok, né? Trouxe um resuminho aí e ela vai continuar esse resuminho. Essa subcidadania criticada pelo sociólogo, então, ela retoma, né, essa subcidadania, é facilmente observada na invisibilidade de um vasto contingente de brasileiros que não possuem certidão de nascimento, e ela liga diretamente com o tema, né? Essa ausência da certidão de nascimento. Tal contexto excludente, retoma, frase anterior, né?
é motivado, sobretudo, pelo desconhecimento acerca das formas de obtenção de registro civil, resultando na restrição de um conjunto de garantias constitucionais. Então, ela apresenta aqui, né, uma causa, né, é motivado pelo desconhecimento, e uma consequência, a restrição de um conjunto de garantias constitucionais. Ela termina a introdução assim. Eu entendo que, olha, daqui para frente eu vou ter uma relação de conclusão em relação àquilo que foi dito anteriormente, né? É fundamental a atuação governamental para o combate a esse atentado à cidadania. Olhando como projeto de texto, eu já percebo que aqui ela está apontando para a proposta de intervenção dela, né? E nessa frase aqui, ela está apontando para as linhas de desenvolvimento com as quais ela vai trabalhar. Tá bem? De todas as redações ou de todas as introduções, aquela que mais me agrada é essa. Mas veja, todas elas recebem nota máxima, todas as redações recebem nota máxima. Todas as introduções, portanto, aí, elas não têm grandes problemas. Tá bem? É isso aí. Espero ter te ajudado a pensar sobre a introdução e a pensar sobre a primeira frase da introdução, bem como a perceber a importância de elementos coesivos na sua introdução. Tá joia? Valeu aí, um abraço e até a próxima.